Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Abra comigo lá em João 6:66. Glória a Deus. Enquanto você encontra, fui honrado pelo nosso pastor presidente com essa oportunidade, agradeço. E bem recebido aqui, pastor William, pastor Tobler, demais pastores, obreiros, preletores e a igreja do Senhor aqui. Deus os abençoe, queridos. Vamos meditar juntos num texto, não vou tomar muito tempo. Um texto que veio ao meu coração desde que o pastor havia pedido se poderíamos estar aqui nesta terça-feira. João 6:66. Diz assim, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Esse texto, que inclusive bem parecido com uma das frases desse último louvor que foi entoado, né? Não tem para onde fugir, senão a presença de Deus. É só na presença do Senhor, só diante de Jesus que nós recebemos o ânimo, nós recebemos o renovo. É uma época de muita desmotivação, de muita tristeza, de muita angústia, a pressão da correria do dia a dia e a opressão maligna deixa pessoas desanimadas, mas nós temos uma motivação, e é isso que eu quero propor para você pensar comigo hoje. Qual é a sua motivação para continuar seguindo ao Senhor, continuar servindo ao Senhor? Ou, o contrário, o que poderia levar-te a abandonar a Cristo? O que poderia te levar a abandonar a Jesus? Nós lemos aqui num ponto bem importante, um ponto crucial, em que Jesus fala com os seus discípulos mais chegados, e ele faz essa pergunta: vocês também não querem abandonar, como todos os outros estavam abandonando? Vamos entender o contexto. Se você iniciar a leitura desde o primeiro versículo do capítulo 6, você verá que Jesus inicia o dia. Lá no versículo 2 diz que havia uma grande multidão. O primeiro dia, no início do relato, havia uma grande multidão ao redor de Jesus, multidão esta que é alimentada posteriormente com pães. 5.000 homens é relacionado ali no versículo de número 10, que foram alimentados, que viram os sinais. Estava cercado de uma grande multidão. 5.000 pessoas é uma grande massa de gente que estavam acompanhando Jesus. Não eram discípulos reais, verdadeiros, próximos, mas estavam acompanhando, estavam procurando ver sinais e maravilhas. E aí passa-se um dia, Jesus foge deles, chega no final do segundo dia, ou na metade do segundo dia, e parece que Jesus agora está somente com os seus discípulos mais chegados, porque todo esse povo já foi abandonando e foi se afastando dele. Quem começa com 5.000 pessoas, agora no final, está colocando à prova os amigos que estão ali, que talvez não chegariam até o momento da cruz. Mas vamos lá, a grande multidão que segue a Jesus, por muitos motivos, com motivações erradas na verdade. O próprio Jesus vai confrontá-los com esses motivos errados, que eles não deveriam segui-lo por tais motivos. A grande multidão que é citada aqui no versículo de número 2 do capítulo 6, eles seguiam porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma grande multidão que espera ver sinais miraculosos, que espera ver manifestações extraordinárias. E é importante que nós continuemos a apresentar isso como igreja de Cristo. Nós cremos na atualidade dos dons de cura, dons de operação de maravilha, profecias e assim por diante. Mas que as pessoas não sejam atraídas somente por isso, que nós mesmos não sejamos atraídos somente por estes sinais.
Esta multidão, se não visse os sinais, não chamaria a sua atenção. Eles não começariam a seguir Jesus. Se Jesus parasse de fazer os tais sinais, eles o abandonariam rapidamente, assim como fizeram na sequência, em apenas 2 dias de translado, de andança pela região. Abandonaram Jesus. O versículo 10 e 11, quando Jesus alimenta esta multidão, diz ali que os pães e peixes foram distribuídos tanto quanto eles queriam. Versículo 2 diz: quando eles já estavam satisfeitos, então Jesus mandou recolher os pedaços. Essa grande massa dessa multidão que seguia a Jesus, eles estavam pensando no seu próprio ventre, eles queriam a própria satisfação. E por um momento Jesus permitiu, dando-lhes pão, dando-lhes o alimento, visto que não estavam preparados para aquele momento, estavam sem uma preparação para subsistirem ao tempo que Jesus estava ali palestrando ou pregando, ensinando-os. O Senhor dá o pão para eles, deixou que eles fossem comendo até se satisfazerem. Veja que visão totalmente carnal, satisfazer o próprio ventre. Existem pessoas que seguem só para satisfazer aos desejos da sua própria carnalidade. Eles querem que o Senhor lhe conceda algo material, algo físico, uma bênção do cotidiano, e buscam somente isso, não entendem a grandiosidade do reino, não entendem a simplicidade e a abrangência do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Eles seguem para suprir as suas próprias necessidades. Essa mesma multidão, quando viram que o Senhor alimentou a todos eles, deu comida e sobrou, eles têm uma reação que estava antecipando algo, e era uma visão carnal. O versículo 15 diz assim, Jesus viu que eles estavam vindo com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou deles. Esta grande multidão, essa massa do populismo, eles queriam fazê-lo rei à força. Estavam entendendo errado as profecias a respeito do Cristo, a respeito do Messias. Queriam aclamá-lo, colocá-lo como grande salvador pelos pães e pelas curas dos enfermos que haviam sido realizadas. Mas a palavra de Jesus ia além. O evangelho de Cristo vai além. Não é somente baseado nessas coisas físicas, naturais, que ele deve ser considerado, chamado, servido, rei sobre tudo e sobre todos. Porque ele é Deus, é soberano, é sobre todas as coisas. Veja que esta multidão que queria aclamá-lo como rei para ir contra o povo romano, contra o poderio bélico militar, essa multidão não chegou a ver um milagre que aconteceu na madrugada. Na sequência da leitura do capítulo 66, Jesus se encontra com os discípulos caminhando sobre o mar. Aleluia! Se você não estiver baseado somente nas coisas aparentes, na carnalidade, você pode também ver Jesus andando sobre o mar. Ele quer que você tenha essa experiência de vê-lo caminhando sobre as águas e mostrando que ele coordena não só agora pães e peixes, uma multiplicação, mas ele coordena também forças da natureza. Está acima de mais uma coisa. Essa multidão que ele se escondeu deles, ele fugiu quando eles vieram para acalmar o rei. Essa multidão tentou ir atrás ainda. Versículo 16 já fala do segundo dia. Os discípulos desceram para o mar, entraram no barco, foram em direção a Cafarnaum, já estavam na metade do lago mais ou menos, quando Jesus os alcançou caminhando sobre as águas, 6 quilômetros sobre as águas aproximadamente. No início ficaram com medo, depois viram que era Jesus, se alegraram, viram um milagre, e aí a multidão consegue alcançá-los no dia seguinte. Encontraram o Senhor em Cafarnaum, do lado do mar. Questionaram como ele havia aparecido ali, e mais uma vez eles estão buscando encher os seus próprios ventres, a sua própria satisfação carnal e pessoal. Veja, neste momento do versículo 26, ainda o capítulo 6, eles falam com Jesus questionando: Senhor, como se escondeu de nós e chegou até aqui em Cafarnaum? Jesus não responde essa pergunta. Ele não disse: eu vim caminhando sobre as águas, metade do percurso. Não, ele vai direto na veia. Ele diz: olha,
Eu vejo que vocês estão me procurando não porque viram apenas os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí o Senhor dá a primeira repreensão, puxão de orelha. Trabalhem não pela comida, mas pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem lhes dará, porque Deus Pai confiou o seu selo. Entendendo então que essa multidão seguia novamente para pedir mais comida e mais pão, ele dá uma correção, diga: olha, não fiquem procurando esses milagres passageiros que saciam a carne, procurem algo substancial e eterno, é isso que eu quero entregar para vocês. Não fiquem trabalhando somente por aquilo que é limitado, vocês precisam procurar por aquilo que é mais profundo. Dentre esses começa já o questionamento. Alguns deles perguntaram: Senhor, que faremos então para realizar as obras de Deus? Começa a haver uma distinção entre a multidão. Dentre esses haviam alguns que queriam então fazer as obras de Deus, mas talvez pela maneira com que eles formularam a pergunta, eles são aqueles que querem alcançar a salvação através das obras. Eles gostariam de fazer alguma coisa por sua própria força e vontade para alcançar o céu. Talvez dentro dessa multidão era um grupo que queria fazer mudanças no mundo, através das suas próprias forças, ainda numa visão limitada, humana, natural. Envolver-se nas causas do mestre com a sua própria estratégia humana, seja política, causas sociais, movimentos, enfim. Eles queriam fazer algo com a sua própria limitada visão humana. E Jesus respondeu: a obra é que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus agora vai se identificar como o Messias, que eles ainda não estão entendendo. A multidão que segue, querendo ver milagres, não entendendo quem eles estão seguindo, apenas pensando que era um milagreiro, estava operando milagres ali para chamar a atenção deles. E de novo eles perguntam: Senhor, que sinal você fará para que vejamos e creiamos em Ti? O que você pode fazer? De novo querem mais milagre, e se possível com alimentação, né? Eles trazem o exemplo do maná do deserto. Moisés deu maná ao povo. O que o Senhor pode dar hoje para nós? Ontem foi pão e peixe, hoje vamos ver se tem maná aí. Queriam de novo satisfazer a própria carnalidade. A motivação continuava sendo o próprio ventre. Jesus precisava então separar, dividir ou trazer aqueles que realmente iriam segui-lo, porque para que a igreja permanecesse, houvesse continuidade após a ascensão de Cristo, precisavam ser obreiros verdadeiros, discípulos sinceros, discípulos que entenderiam a abrangência do Evangelho. Ele continua na sua conversa mais firme com este povo. Eles não entendem, começam a murmurar, começam a falar mal, murmurando de Jesus, versículo 41, o que esse homem está falando? Sou o pão que desceu do céu. Ficam arrazoando, não é filho de José, nós conhecemos o pai e tal, começam a murmurar. A estratégia do inimigo da murmuração, ou a insatisfação pessoal do ser humano, como comichão que vai entrando pelos ouvidos e vai roubando o coração, a murmuração contra o mestre. Eles começam a murmurar contra o Senhor porque não entenderam o Evangelho, por causa de uma insatisfação. O Senhor não ofereceu o pão que eles queriam, não deu o milagre que eles estavam exigindo. Eles começam esta pequena murmuração. E olha aqui, que coisa triste, que a murmuração vai corroendo e chega até a ponto de alcançar os discípulos do Senhor. Jesus continua pregando, dá mais algumas instruções tão profundas, não vamos abordar aqui, mas no versículo de número 60 e 61, fala que os próprios discípulos, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? Jesus, sabendo por si mesmo que estavam murmurando, respondeu: isso vos escandaliza? A murmuração que começou na turba de gente, no populacho, no povo, chegou àqueles que estavam um pouco mais próximos. Ainda não eram os 12, mas era o grupo de discípulos que ele estava selecionando para serem os mais próximos.
É um círculo de discípulos que haviam mais chegado, já se identificavam como seguidores de Cristo. E a murmuração chegou também até estes. Vamos repreender qualquer espécie de murmuração que não chegue aos nossos ouvidos. Nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Que a murmuração desse povo aí fora não chegue a nós. Não tome, não roube o nosso coração. Esses que eram discípulos do Senhor começam também a repassar e repetir as palavras de murmuração. Era um grupo que, embora já se identificasse como seguidor de Cristo, ainda era vulnerável. Ainda a sua motivação não estava tão alinhada. Haviam arestas que precisavam ser polidas. Era um grupo vulnerável e entrou na onda da murmuração e já começava a preparar-se para abandonar a Cristo. Quando alguém começa a murmurar, ele está preparando o seu caminho de abandonar o Senhor, de abandonar a sua liderança, de abandonar a sua convicção da fé. É um grupo vulnerável. Finalmente, estes discípulos se tornam desertores, quando chega próximo deste versículo que nós vamos ler para a pregação da palavra, versículo número 66. Tornaram-se desertores e abandonaram ao Senhor. Começou com a pequena murmuração, foi tomando o seu coração, tentam fugir para encontrar um escape na sua vida. Talvez vão procurar um outro mestre, vão procurar uma outra religião para seguirem, uma outra cidade, outra casa. Não querem mais este mestre. Nós éramos discípulos de Jesus, agora não somos mais, somos discípulos de outro personagem. São os que estão escapando, fugindo, ainda não entenderam a veracidade ou a importância do Evangelho. Dentro deste grupo ainda tem uns que o Senhor identifica no versículo 64, Jesus vai além, ele diz: olha, ainda tem mais gente que precisa sair aqui do meio. Versículo 64 ele diz: há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Refere-se a Judas. Então Jesus sabia que entre aquela grande multidão que começou lá no início do dia, agora no grupo desses discípulos que eram os mais próximos, havia alguns que não criam na mensagem. Eles estavam ali por conveniência, estavam ali para ver os milagres e, se possível, tirar alguns que seguiam a Jesus de verdade. Talvez era um grupo moralista que queria punir, queria encontrar falhas para pegar Jesus, para trazer a repreensão, trazer com que ele ficasse parado e não falasse mais, confrontando as suas práticas erradas. Estavam conformados com a situação. Os discípulos que se escaparam achavam que mudavam as coisas com a sua própria mudança de ambiente. Esses que eram descrentes, no meio deles, estavam conformados com a sua maneira de viver, não queriam que o Senhor os confrontasse. Dentre esses, o próprio Judas, o traidor, que ainda fazia parte dos 12. Mas agora, além dos descrentes, chega ao ponto principal, que é o que eu e você devemos ser. Aleluia. Chega no versículo de número 66, depois de Jesus ver todo este tipo de gente que estava seguindo, vendo milagres, aclamando, queriam fazê-lo rei, mas não suportavam uma repreensão, chega então ao grupo dos 12. Jesus disse então: será que vocês também querem se retirar? E aí Simão Pedro, entendendo o Evangelho, com uma revelação dos céus, ele disse: Senhor, para quem iremos? Simão entendeu o Evangelho, ele viu que não adiantava, ele não tinha para onde fugir, não havia outro lugar no mundo em que ele encontraria satisfação para a sua alma, não havia outra coisa que ele pudesse fazer. É somente diante do Senhor, junto de Cristo, que ele poderia ter a completude da sua alma. Simão fala inspirado, revelação, ele diz: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Ele entendeu, e ele afirma no versículo 69, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus.
Eles não eram apenas seguidores que não criam, eles tinham crido, abraçado o Evangelho, e após a ascensão de Cristo foram mortos por esta crença. Vinham as perseguições, viriam as lutas, mas eles tinham feito o seu propósito com o Senhor. Eu quero fazer parte sempre deste grupo. Quero sempre fazer parte deste grupo que não nega ao Senhor, que entende a importância de estar aos pés da cruz. Nós podemos citar alguns personagens bíblicos que entenderam esta mensagem, ou este conceito de estar junto do Senhor. Moisés tem um momento que ele está dirigindo o povo para a terra prometida, em que ele ora e ele diz: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. O que é isso? Ele quer dizer: Senhor, eu não quero a terra prometida se tu não estiver junto. Eu não quero a bênção, eu quero a tua presença. Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele cometeu um pecado atrás do outro, estava sujo diante de Deus. E aí ele escreve Salmo 51, em que ele diz: Senhor, não retires o teu espírito do meu coração. Davi não tinha perdido o trono, Davi não tinha perdido o seu prestígio diante do povo, Davi não tinha perdido as riquezas, Davi não tinha perdido a saúde física, mas a sua alma, o seu espírito estava distante do Senhor. E ele viu que não havia razão para ele permanecer daquela maneira. Ele disse: Senhor, não retires o teu espírito, lava-me com hisopo para mim ficar limpo. Simão aqui está repetindo a mesma resposta. Ele sabia que não tinha nada neste mundo que pudesse satisfazer. Alegrias passageiras, alegrias que são limitadas e não enchem o vazio que há no coração do homem. Qual é a nossa verdadeira motivação? É ter a presença de Jesus ao nosso lado, ou é as bênçãos que Ele pode nos conceder? Porque sim, Jesus abençoa ainda, concede bênçãos cotidianas, mas o melhor é estar junto dEle. Você já sentiu a presença dEle hoje? Quando você acordou pela manhã, você já conseguiu falar com Ele e dizer: Senhor, fica comigo este dia. Mesmo que não dê certo o negócio, eu quero que você esteja junto comigo. Mesmo que esteja com alguma doença e eu não seja curado, mas esteja junto comigo. Pedro entendeu essa verdade, e junto com ele todos os 12 escolhidos do Senhor entenderam essa verdade. Dentre eles existiam Judas ainda. Pedro, junto com o grupo seleto, reconheceu que não tinha nada de si mesmo. Ele não exigia nada de Jesus, ele só se dispunha, ele abandonava as coisas terrenas para se entregar ao Mestre. Pedro entendeu que a resposta para os seus anseios não estava no mundo. Ele não era que nem aqueles que queriam ficar da mesma maneira. Ele não era que nem aqueles que queriam mudar o mundo com a sua própria força. E eles não eram aqueles que queriam mudar a mensagem de Jesus pelo entendimento errado. Ele queria exatamente aquilo que o Senhor podia conceder a ele. Somente o poder de Jesus, o poder transformador da palavra, pode nos trazer vida eterna. Quantas fontes o mundo está buscando por aí? Eles vêm um dia aqui, outro dia em outro lugar, e procuram em tantas coisas, e não encontram satisfação para a sua alma. Eu e você já descobrimos. É aqui, é na palavra, é nos dias dia após dia, diante do Senhor, falando com Ele, desfrutando da sua presença. Pedro, junto com os demais, Simão Pedro, junto com os demais discípulos, entendeu que um homem caído, sujo, destruído, só pode ser transformado em uma nova criatura pelo próprio Cristo. Pedro, junto com os demais discípulos, entendeu que somente um no mundo poderia suprir as necessidades das mentes, dos corações, dar propósito e sentido à sua vida, dar objetivo à sua vida. A multidão não conseguiu entender. Os discípulos que se diziam seguidores, mas não eram genuínos, não conseguiram entender. Mas aqueles 12 homens entenderam e mudaram o mundo. E hoje o Evangelho chegou até nós por causa destes. Quantos querem também ser parte desses 12? Que entendem o Evangelho,
que entendem que não conseguem viver sem Cristo. Comprometer-se com o Senhor, com Jesus, todas as outras coisas podem ficar de lado. O primeiro lugar das nossas vidas é mais importante do que todo o resto, não há comparação. Não está em pé de igualdade segundo e terceiro lugar, o primeiro está soberano sobre tudo. Esta negação não é tão fácil, mas depois que nós entendemos o Evangelho, não tem como voltarmos atrás. Agora nós somos seguidores verdadeiros de Cristo, nós somos seguidores eternos do Senhor, e vamos para junto dEle. Não queira ir para o céu somente pelo que está prometido de ruas de ouro, de cidade maravilhosa. Queira ir para o céu para estar junto de Jesus. Não queira vir para a igreja somente para ver, estar confortável, ver coisas bonitas, ter um ambiente agradável, mas queira estar aqui para estar com a presença de Jesus. A presença de Jesus é o mais importante, não tem para onde fugir. Vamos ficar em pé para logo nós orarmos. O salmista no Salmo número 139 fala que mesmo que fizesse a cama em lugares obscuros, tentando se afastar do Senhor, não teria como fugir. Talvez você já pensou em não estar na presença de Deus. Parece que não está valendo a pena. Parece que as bênçãos que eu procuro não vêm. Deus quer te dar porção da presença dEle para estar junto contigo. Quer que você sinta a presença dEle no caminhar. Talvez não uma cura, talvez não uma bênção, talvez não a chave de algum empreendimento, de algum imóvel, mas a presença. Busque a presença. Entenda o Evangelho, que é ter Cristo no coração. Mensagem de Natal, sentimento natalino, é ter Cristo no coração e compartilhar do seu amor com os irmãos. Quantos estão numa visão errada? Vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes o quão limitados somos. Nos perdoa se assim como a multidão nós temos vindo culto após culto para buscar uma bênção. Nos perdoa, Senhor, se assim como a multidão nós queremos que Tu se submetas ao nosso querer. Nos perdoa, Senhor, se quando vem alguma palavra contrária ao que nós queremos, nós já pensamos em abandonar. Nos perdoa, Senhor, se a raiz de murmuração tem crescido no nosso coração e na nossa mente, e até proferimos algo por não concordarmos com aquilo que Tu tens feito. Nos perdoa e nos ajude a melhorar. Invade-nos, Senhor, com esta unção, com este conhecimento, com este entendimento que teve Simão Pedro, de que só na Tua presença nós temos alegria. Só na Tua presença há vida eterna, plena, perfeita. Só com a unção do Espírito Santo derramada sobre nós é que nós podemos fluir e viver a alegria genuína. Portanto, invade-nos com esta alegria, com esta unção, com este poder, para espalharmos fogo sobre esta cidade e compartilharmos desta luz que ilumina o pecador, que liberta dos vícios, do pecado, que arranca da sarjeta e que transforma as vidas. Que não há mais qualquer gozo no pecado, não há qualquer alegria em fazer aquilo que não Te agrada, em ficar distante de Ti. Que todos os dias, Senhor, esta convicção esteja em nossas mentes e corações. Ao acordar pela manhã, que o nosso desejo sincero seja de Te adorar, em louvores, em oração, em atitudes, em culto prestado. E ao chegar os nossos dias de ir para a glória contigo, Senhor, que nada neste mundo nos engane e nós possamos subir para junto de Ti, morar eternamente contigo. Renova, Senhor, esta convicção naqueles dias que estamos cansados, que parece que não há vigor para virmos prestar um culto. Renova este sentimento em nossos corações. Também visita, Senhor, aqueles que neste dia foram vencidos pelo cansaço, pela tristeza ou pela opressão maligna, e revigora esta convicção nos seus corações para virem ao templo Te adorar, para se prostrarem de joelhos na Tua presença e sentirem o doce toque do amigo Espírito Santo. Aleluia, amém. Oh, aleluia.